A possibilidade, aliás, nessa semana, de aprovação da reforma da Previdência em plenário e gentilmente atendendo a Jovem Pan, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, bom dia, obrigado pela atenção com os ouvintes internautas da Jovem Pan. Muito bom dia, Thiago, um prazer poder conversar com vocês, com os amigos da Jovem Pan. Prazer é nosso. Bom, o Josias, agora há pouco na entrevista que nós fizemos com o João Dória, fez uma pergunta e eu repito essa pergunta para que o senhor possa fazer uma análise. Será que é possível ainda incluir estados e municípios nessa reforma que será aprovada no plenário? Olha, talvez tenha se tornado pouco sensata até a condição do debate sobre inclusão de estados e municípios dentro da Câmara de Deputados. Eu estou indo daqui a pouco, no final da manhã, para Brasília. Eu iria apenas amanhã, a convite do Senado, para participar de uma audiência pública em que debaterão a reforma da Previdência, mas adiantei minha ida hoje para poder conversar, desde o presidente da Câmara dos Deputados, com outros deputados, para verificar as condições de inclusão de estados e municípios. Quando eu digo que se tornou pouco sensato, é porque nós vemos apenas um argumento político, não há nenhum argumento técnico que justifique que estados e municípios fiquem de fora. O único argumento que utilizam é sobre o desgaste político que enfrentarão e desprezam a importância de que nós tenhamos uma solução para o problema previdenciário no Brasil nacionalmente. Eu insisto naquilo que já falei para vocês aqui e tenho repetido tantas vezes. Se estados e municípios não estiverem fiscalmente equilibrados, eles vão recorrer à União e a União estará em desequilíbrio novamente no futuro diante do desequilíbrio dos estados. Então, para que o Brasil tenha uma solução que anime investidores do ponto de vista da capacidade do país honrar os seus compromissos, é importante que essa solução seja por completo e não parcial. Josias. Governador, uma curiosidade que eu tenho é o seguinte: há uma articulação para tentar reinserir estados e municípios na reforma na fase da votação no Senado. Parece que não vai dar na Câmara, vão tentar fazer no Senado. A minha dúvida é se essa articulação, da qual o senhor deve estar participando, prevê algum mecanismo que evite a devolução de toda a reforma da Previdência para a Câmara dos Deputados, para repetir a votação em 2 turnos. Existe a possibilidade de votar no Senado a questão de estados e municípios numa emenda à parte, de tal sorte que o Senado possa confirmar a votação da Câmara sem devolver o projeto que lá será aprovado e enviar num projeto à parte a questão dos estados e municípios para a Câmara se pronunciar? Como dizia Josias, em primeiro lugar, vamos esgotar toda e qualquer possibilidade de isso ser resolvido na Câmara de Deputados. Ao que vou me dedicar pessoalmente na tarde de hoje. E visualizando que isso não seja possível, vamos articular a inclusão no Senado e aí identificar a melhor forma de conduzir isso. Se for para o Brasil ganhar uma reforma completa, muito mais profunda, eu não veria problema que retornasse à Câmara. O ideal seria que a Câmara tivesse feito isso já agora, mas se tiver que voltar e aguardar mais algumas semanas para a reforma da Previdência ser a melhor e não uma reforma parcial, paciência. Se for possível nós encontrarmos uma solução que evite essa demora, né, e gere desconfianças sobre a reforma da Previdência no Brasil, bom, vamos encontrá-la. Se houver um artifício do ponto de vista regimental que permita esse desmembramento, desde que não coloque em risco também, nós não queremos colocar a reforma da Previdência em risco, mas também não queremos colocar em risco de que a votação no Senado sobre a inclusão de estados e municípios também se perca depois na Câmara de Deputados. Mais uma vez eu disse, nós estamos aqui entre a cruz e a espada, talvez, então, nesse sentido, né? Ou vamos ter uma reforma parcial, gerando resultados parciais, essa é a verdade. O Brasil era para estar crescendo 2% neste ano, as estimativas já dão aí 0,8% e vão sendo reduzidas a cada momento em função dessa discussão da reforma da Previdência se alongar, investidores estarem na expectativa se vai ter reforma, não vai ter reforma, qual reforma que será. Então essa perda de tempo certamente prejudica, mas a perda
da substância da reforma, vejam os dados, os estados têm 90 bilhões de reais em déficit, só o Rio Grande do Sul tem 12 bilhões de reais, então é dinheiro público também, não existe um dinheiro da União, um dinheiro do estado, um dinheiro do município, é dinheiro da população que deveria retornar em investimentos para ajudar a gerar crescimento e que se perde dentro de um sistema previdenciário cheio de distorções e deficitário. Então é isso que nós queremos resolver para o Brasil poder voltar a ter capacidade de investimentos e de estímulo à economia. Augusto Nunes. Governador, bom dia. O senhor disse que muitos deputados continuam tratando a reforma da Previdência como uma medida impopular, né? Pela primeira vez, multidões se manifestaram a favor da aprovação da reforma da Previdência, recentemente. Mas uma pesquisa divulgada hoje mostra que a maioria dos brasileiros aprova as mudanças na Previdência e esse apoio é maior, né, no Sudeste e no Sul. Em que se amparam os deputados que continuam tratando como impopular uma reforma que deixou de ser? Essa é uma excelente questão, Augusto. Eu de certa forma, me faço a mesma pergunta na medida em que eu vi declarações dadas à imprensa de deputados dizendo sobre a preocupação com as suas bases eleitorais e notadamente deputados que pretendem concorrer a prefeito na próxima eleição, nas suas cidades. Das duas, uma, inclusive, eu me pergunto, né? Ou vai concorrer para administrar um município com muitas dificuldades em função de um sistema previdenciário deficitário, ou vai ter que, depois de eleito, se for eleito, arcar com o custo político de ter que promover em nível local uma reforma que ele teve a oportunidade de fazer como deputado e não fez. Ou não será eleito, né, governador? Ou não será eleito diante dessa circunstância, porque, de fato, o que nós esperamos é que, confirmada a reforma da Previdência, o país tenha um crescimento econômico maior, você possa dar espaço para o crescimento. Eu não acho que a reforma resolve tudo, mas certamente sem a reforma não teremos nada. E por isso a reforma é muito importante. E por isso eu fui prefeito da minha cidade, tive medidas impopulares lá, tive que alterar IPTU, tive que criar, infelizmente, uma taxa do lixo para poder administrar a condição dos resíduos sólidos que a cidade não conseguia administrar. Tive medidas impopulares também que diziam teria para mim um custo político absurdo e terminei meu mandato com 90% de aprovação. Recebi agora para governador na minha cidade 90% dos votos, ou seja, a população quer saber de serviço, quer saber de resultado, né? As entregas que podem ser feitas por um governo, e nós temos que ter a ousadia, sim, de tomar as medidas, sejam elas mais populares ou menos impopulares num presente momento, mas que possam assegurar estes resultados. Como eu disse, a reforma da Previdência pode não ser a solução para tudo, mas sem ela não teremos nada. Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan, boa viagem a Brasília, até a próxima. Muito obrigado e um grande abraço a todos.